Olá, estamos aqui, Rafa, para mais uma super conversa. Dessa vez, nós vamos conversar com a Débora Moss. A Débora tem uma história bastante diversificada, e muito rica. Ela vai entrar aqui com a gente e ela mesma vai contar, claro. Oi, Olá, Débora, seja bem-vinda. obrigada. Agradeço demais por participar dessa conversa. E como você já está entendendo um pouquinho, eu sou, né, graduando de psicologia e fiquei muito feliz um pouquinho da spoiler do que você faz hoje com a psicologia. Seja bem-vinda. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite, pelo espaço aí. Eu acho que é uma delícia poder falar da trajetória, né? A gente vê que as coisas vão fazendo sentido com o passar dos anos. É muito legal, o Rafa e eu estamos bastante entusiasmados, porque a gente vai depois conversando um pouco, costurando, né? E tem reverberado de maneiras muito, muito legais as experiências, Legal. e sempre uma baita expectativa. Você já viu outros episódios, né? A gente já começou um tempinho, então a gente tem dois grandes motes, e obviamente a costura que a gente vai fazendo no meio da conversa. Porque como é que foi a escolha pela faculdade de psicologia e como é que foi a trajetória depois da graduação? É com Sim. você. Bom, vamos lá, vou começar lá atrás, né? Eu, desde pequena, sempre adorei crianças e bebês, assim, eu tinha fascínio, né? E eu tenho uma irmã, né, pouco mais novo que eu, mas eu tive uma irmã de 7 anos de diferença, então acho que eu desenvolvi esse lado maternal. Então eu era babysitter do prédio, eu estava sempre rodeada de bebês e crianças, assim. Até as mães confiavam até demais em mim, assim, hoje voltando. Com 12 anos, eu descia no prédio com uma menina de 2 anos e um bebê de 2 meses, para a mãe poder fazer as coisas dela, enfim. E aí eu lembro que, com uns 9 anos, eu falei para minha mãe que eu queria ser obstetra, porque eu queria. E eu falava assim, porque eu queria tirar o bebê da barriga da mãe. Depois Aham. de um tempo, eu virei para minha mãe e falei assim, mas mãe, se eu tirar o bebê da mãe, eu vou ficar pouco tempo com esse bebê. Eu queria ficar mais tempo com esse bebê. E aí ela dizia, mas você pode ser neonatologista. Aí só um parênteses, eu fui casada durante 20 anos com um neonatologista, tá? Uau! E eu pensava, não, mas aí eu vou ter que devolver esse bebê. Eu não queria devolver o bebê. E aí eu decidi, na época de cursinho, eu falei, não, medicina não é para mim, eu vou fazer enfermagem e vou trabalhar em berçário. Assim, da berçário neonatal, porque daí eu vou poder ficar uns dias com o bebê. Mas aí chegando Uau! enfermagem, eu ia prestar no Einstein também. Parênteses, meu filho hoje faz medicina no Einstein, tá? Boa, eu gostei. Os parênteses eles vão dando várias costuras. E aí, faltando 2 meses, eu falei, não, mas não é enfermagem que eu não quero sangue, eu não quero, né, assim. E aí, na época, eu, adolescente, trabalhava como monitora no meu clube, na Hebraica. Era um trabalho dentro de um centro de juventude, era todo sábado, a gente era monitora de crianças, ganhava até uma ajuda de curso, assim. E foi nesse projeto, que foi o ano do meu terceiro colegial, que eu comecei a curtir muito o trabalho com criança, principalmente as crianças que davam mais trabalho. Eu falava, eu quero ajudar as que dão mais trabalho. E aí eu decidi fazer psicologia, faltando 2 meses para o vestibular. Aí foi lá, preenchi. Só que eu falei, não, ano que vem eu faço cursinho. Como né, eu sempre fui uma aluna, sempre fui que dava trabalho. Então, assim, qual que era a minha ideia de que eu ia entrar na faculdade direto, né? Ninguém tinha essa expectativa, muito menos eu. E aí eu prestei e entrei na PUC. E assim, de cara eu já amei a faculdade, então assim, e eu entrei lá falando, vou trabalhar com crianças e com bebês. Não sabia nem o Ah, que poderia trabalhar com bebê na psicologia, na época nem tinha nada com bebês, né? mas deixa eu fazer aqui só um parênteses que você contou pra gente no offline, nos bastidores. Porque, né, você falou, eu é, não era uma boa aluna, e aí eu prestei vestibular e achei que não ia passar. Mas aí você falou uma frase super interessante que era: eu entrei na última lista, no último dia, no último minuto. Então eu fui a última a entrar, mas eu queria sair Não, eu tinindo, né? Achei isso muito legal. estava vendo as listas, né?
E aí eu lembro que eu acho que era 366 e entrou 368, tá? Assim, tipo assim, né? E aí eu falei, não, eu prometo que se eu entrar, eu vou ser a primeira da turma. E eu cumpri. Entendi. Muito legal. Porque quando você falou, eu não sabia, eu ia fazer, estava até pensando em fazer cursinho depois, e aí você entrou e foi a paixão à primeira vista. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, Débora. No momento que você ingressou, óbvio que dá para perceber que você já gostava muito de criança. Então, por exemplo, as matérias de desenvolvimento humano, isso foi ainda te apaixonando cada vez mais. Sim, E sim. em que matéria, porque como você mencionou agora, que nem tinha muita coisa sobre a psicologia com o bebê. Em que Bebê. momento você falou assim, eu quero juntar isso? Ah, não, isso foi muitos anos depois, Rafael, muitos anos, porque o andar da carruagem foi assim, vou clinicar, né? E a PUC é muito clínica, então, óbvio, eu vou atender criança, e aí eu nem pensava muito nos bebês, porque eu não conseguia pensar na conexão com bebês. Tinha, né, autores que falavam, o Winnicott falava muito de bebê, mas aí eu pensava, não, talvez em berçário, talvez eu trabalharia em berçário, tinha pesquisa, de repente alguma pesquisa, mas aí eu comecei a enganchar com a maternidade. Então eu pensava, não, eu comecei a gostar do tema da gravidez na adolescência, então eu gostava muito de pensar na gestação, então eu fui enganchando nesses temas que tinha a criança e tinha a mãe da criança. Então, na verdade, depois todo o meu enfoque foi na mãe, né? Daí eu entendi que minha questão era com a mãe, não era tanto com o bebê. Então, mas tudo isso foi um desenvolvimento ao longo da faculdade, mas eu sempre pensando, não, eu vou para a clínica, eu vou para a clínica, e fui para a clínica, mas não era a minha, eu descobri que não era a minha praia, a clínica. Uau! Desculpa, você estava falando, eu entrei empolgada, acabei de trazendo um bastidor aqui, não sei se eu tirei aí o ritmo, o samba da tua história, do começo da trajetória, né? Então, vai aí livre, eu sou muito tagarela, então quero ficar cortando. Mas você estava dizendo, entrei, me apaixonei e segui aí. Tudo nessa área de clínica, de psicanálise, é muito forte, né? Então, eu me apaixonei pela psicanálise, daí fui fazer terapia, aí eu gostava muito de Winnicott, e aí eu comecei daí eu comecei a ter muita sorte também, porque a PUC é integral, nessa parte clínica dificilmente você acha estágios e tal, mas eu achei várias coisas. Então, eu já trabalhava na Hebraica quando eu entrei, Uhum. no terceiro, eu continuei até me formar, eu fiquei da Hebraica e eu fui crescendo lá dentro, porque eu era da área da psicologia, então eu fui crescendo lá dentro em outros projetos. E aí eu comecei foram aparecendo, então eu quis fazer uma pesquisa sobre gravidez na adolescência, daí a Edna, a professora, me convidou, junto com a Paula, na época, não lembro mais quem, para a gente fazer uma pesquisa com ela de iniciação científica dentro do HC com adolescentes grávidas. Me apaixonei, né? Eu via aquelas meninas grávidas, eu ficava enlouquecida com aquela realidade, assim, de que eu estava dentro do hospital, né, com aquele tema que eu sempre quis lá dos bebês, né? E aí de lá eu desenvolvi meu TCC, então foi meu TCC esse tema. Aí eu tive uma oportunidade de fazer um estágio na DERDIC, com Uhum. crianças com deficiência auditiva. E aí eu consegui até uma bolsa, né, para a faculdade. Eu fiquei lá 2 anos, eu fiquei, acho que, Olha, quarto e quinto ano, e depois, quando eu me formei, eu ainda continuei um aprimoramento lá. E foi ótimo, porque lá tinha bebês também, né? Tinha bebês, e era uma coisa específica, né? Era uma clínica específica, né? Gravidez na adolescência era uma clínica específica. Então eu fui vendo que eu não gostava assim da clínica do tipo, demandas, né? Claro, tudo tem um sofrimento, mas eu comecei a gostar muito da especificidade de um assunto. Então, eu uhum. fui vendo. Então, no final, eu fazia tudo isso na faculdade, sendo uma faculdade integral, e mesmo assim eu amava, né? Tudo que eu fazia, eu amava. Então, eu fui construindo isso, mas sempre na cabeça. Não, é clínica, não, é tudo isso para me dar bagagem para eu ter um consultório.
Uhum. E eu tinha esse trabalho na Hebraica, então eu falava, não, eu posso continuar nesse trabalho, que era um trabalho de educacional, né? Com crianças, depois eu comecei a trabalhar com jovens, mas em paralelo vou ter a clínica. E aí, quando eu me formei, eu decidi, como eu fui muito bem no TCC, eu ganhei prêmio, eu falei, gente, eu sou boa de estudar, olha. Ah, que legal. E aí eu prestei na USP o mestrado e passei. O que ninguém acreditou, né? Pensa aquela que ia repetir de ano e tal. Nossa, minha mãe falava, gente, o que está acontecendo com essa pessoa, né? Seu histórico escolar antes da faculdade era difícil. Difícil. Mas Difícil, aí na faculdade, acho que tem uma coisa que você falou, né? A nossa, não sei como é hoje, mas a gente é de um tempo que o vestibular tinha turmas manhã e é, tarde e noite, né? Eu sou da turma tarde e noite, você também. Eu acho que a gente era da mesma turma, se eu não me engano, né? E aí tinha isso, em alguns dias tinha umas janelas, né? Então tinha uma aula, depois tinha uma janela, 1h30, às vezes 2 horas de intervalo, e depois outras aulas mais tarde, né? Então, nesses intervalos, muita coisa acontecia, tempo para estudar, tempo para interagir lá dentro. ter terapia na rua da PUC, porque daí facilitou, né, de fazer terapia. Então, não, foi incrível assim, eu falo que a PUC, ela é um divisor de águas na minha vida, né, porque descobri que tem assuntos que me interessavam, porque na escola não fazia sentido as matérias para mim, eu não conectava com a minha realidade emocional, né? Assim, eu sempre fui uma criança muito sensível, uma adolescente muito sensível, e aí vinha lá com Pitágoras, vinha lá com a tabela periódica, e aí onde fica isso na minha vida, entendeu? Hoje eu acordei e não usei nenhuma equação matemática, entendeu? Então eu Não que falava, você não, saiba, muita calma nessa hora. o raciocínio foi desenvolvido. Mas, enfim, assim, aquilo tudo fazia sentido para mim dentro da faculdade. E as conexões, as pessoas, né? A turma que eu fui fazendo também tinham interesses em comum. Então, aquilo, para mim, me desenvolveu enquanto pessoa mesmo, né? Não só como estudante. Então, eu saí de lá. Eu falei, eu vou prestar, não tenho nada a perder, porque como eu nunca passei nada, tá bom, mas vai acontecer que eu não vou passar. Então, eu já tinha experiência de frustrações, né, de desempenho. E não é que eu entrei Legal, aí você entrou no mestrado. com a ideia de fazer gravidez na adolescência, trazer o tema do TCC, mas aí eu mudei de ideia e fui fazer sobre infertilidade, mas eu não saio desse tema, né, O universo o universo do nascer, dos primeiros passos, vamos dizer assim, né? minha questão. E aí, em paralelo ao mestrado, eu continuei lá na Hebraica, então era fácil para ter essa flexibilidade. Então eu dizia, não, eu quero isso na vida, gente. Eu quero não jogar as fichas numa coisa só e eu quero ter flexibilidade. Então eu já fui, sabe, eu já ia construindo um Uhum. perfil profissional. E aí eu fiz o mestrado, também passei com louvor, né? E aí eu falava, meu Deus, eu sou estudiosa agora, né? E aí em 2004 eu saí da Hebraica, eu abri consultório no meio do mestrado, mas assim, não era a minha praia, mas eu forçava. Eu falava, não, mas eu estudei para isso. Eu virei boa aluna para isso, eu, tudo era a clínica. Mas aí eu entrei na ACD em 2003. Uhum. Eu fiz um estágio, em 2004 eu fui efetivada. E aí, pronto, fui trabalhar com o quê? Com bebês, com crianças. E era aquela coisa Legal. específica, tinha uma demanda específica. Então, isso me conquistava muito, essa Qual é coisa. a demanda específica desse cenário? São crianças com é, distúrbios neurológicos, com sequelas neurológicas, com enfim, diagnósticos, né, que tenham questões neurológicas. Então, tinha todo um trabalho interdisciplinar na parte Uhum. de ação. Então, todo o meu trabalho era o quê? Acolher as mães, fazer grupo com as crianças,
Gente, o trabalho é assim, quem tiver curiosidade de conhecer a CD, é um trabalho incrível. E eu estava, assim, em êxtase, porque era a psicologia pura com bebês e crianças, num trabalho específico. Não era aquela coisa, meu filho não Com faz. demanda clara, né? Eu não sei se queria chamar aqui de super necessário, como se eu estivesse dizendo que o outro não é essa comparação, mas essa especificidade, ela tem essa chama, né? A coisa tem um fluir, né? Né, que saiu da faculdade já querendo clínica e super se identificou. É que o que eu aprendi como estudante profissional, existe, né, o racional, existe as nossas metas, existem os nossos, né, o que a gente traça de caminho e tem a realidade. E quando chega a realidade, não há um encaixe perfeito com o racional, tem o emocional ali. E falar, não, racionalmente era o que eu queria, mas e emocionalmente? Como é que meu corpo responde a essa demanda? Então, eu lembro que tinha mães que vinham falar, não, porque ele não se comporta. Quando eu vou ver, as questões eram muito mais... Eram outras questões. Só que ela falava, mas eu quero que ele se comporte. Se Então, eu comportar falava, no sentido de fazer as coisas direitinho, né? Meu filho não é comportado, meu filho é bagunceiro, né? agora resolve que ele tem que ser comportado. E eu falo, não, mas a clínica não vai para mim, né? Eu entendo que outras pessoas gostam, mas eu não conseguia responder a essa demanda diretamente. E quando tinha a questão específica, era específica, né? Era aquele trabalho, olha, precisa fazer fisioterapia, a gente precisa trabalhar isso, e aí a psicologia. Então, por exemplo, eu trabalhava, a parte que eu mais adorava era a preparação para a cirurgia. A criança ia operar e eu tinha que explicar para a criança e fazer um trabalho com a criança de preparar ela para a cirurgia. Então, essa especificidade era maravilhosa. Tipo, uma vez eu atendi um menininho que ele não queria operar a mão, ele tinha uma deficiência, né? Porque não tinha só neurológico, né? Tem deficiências congênitas lá, físicas, né? Físicas e neurológicas. E ele queria operar e ele não queria mais operar. Ele já tinha operado 4 vezes, já 4 anos, e todo mundo falando, ele não quer operar porque ele está traumatizado, ele não quer. Falei, olha, eu quero conhecer esse menino. E ele veio no atendimento e ele sabia da especificidade da cirurgia. E a gente conversando com os bichinhos dele, eram os Star Wars, né? Ele estava com o Yoda, com o Jedi lá, e ele começou a falar de fome, e falava muito de fome. E eu falava, meu Deus, fome? O que tem a ver a fome com a cirurgia? E eu trazendo. Bom, o menino, ele estava com medo de ficar de jejum. Porque na Que última cirurgia, legal! ele passou fome. E a hora que a gente entendeu que era o jejum, a gente, né, criou toda uma segurança para ele, que dessa vez ele chegaria e operaria. Ele não ia ficar a tarde inteira sem comer. Pronto, resolveu Nossa, o menino, né? Então era essa delícia que eu curtia muito, sabe? De que tinha algo muito pragmático. Então eu sou uma pessoa pragmática e emocionalmente pragmática, então eu queria muito ajudar naquele momento, sabe? Numa coisa específica. Então foi um trabalho. Os olhos do Rafa brilharam agora de encantamento desse eu procedimento. tenho, nossa, E você ficou quanto tempo lá? 11 anos. E você chegou lá como? Eu cheguei lá porque eu tinha algumas amigas que tinham feito ou residência ou feito estágio, e aí eu falei, eu quero conhecer. Então eu fui lá para fazer um estágio voluntário, então eu cheguei lá tipo em outubro, e quando foi em dezembro, a Ju Labes, né, quem todo mundo conhece, a Ju estava saindo, ela estava na CD, ela trabalhou lá, a Ju fez Derdic comigo, e também, né, foi minha parceira lá na CD, e quando ela saiu, abriu a vaga dela, e aí eu fui, eles não tinham essa chance, quer dizer, foi uma sorte, né? E aí eles falaram, tá saindo uma pessoa, você quer ficar no lugar dela? Falei, para onde? E aí eu fui contratada no ano seguinte. Quer dizer, o Então, que parece que foi uma sorte, eu diria assim, sim e não, porque você estava lá. Então, você ter ido lá não foi uma sorte, foi uma escolha, foi uma busca, né? Foi uma construção, né? eu sempre adorei bebês e crianças, mas entrar lá e falar são bebês e crianças numa situação de vulnerabilidade, de desconfortos, de questões, de deficiências. Então, eu fui lá com muito medo do que eu, né? Se eu ia ficar muito chocada, se eu ia ficar muito mexida.
Mas, assim, é um mundo, assim, eu acho que eles me ensinaram muito mais do que eu a eles, sabe? Porque é uma coisa incrível. Então, foi um trabalho muito intenso e que eu fiquei 11 anos, mas sempre naquilo, né? Não quero só isso, né? Não quero jogar minhas fichas Uhum. só. Então, eu sempre tinha duas coisas, né? Então, era consultório e ACD, que eu já tinha, né, feito mestrado. Eu tentava dar aula, mas lá eu dava algumas aulas, eu cheguei a dar algumas aulas, mas também não era muito a minha praia. E aí começa uma outra página da minha vida, né? No meio desse caminho aí, que daí que é o que eu tô hoje, né? Então, as coisas foram acontecendo e eu fui mudando as rotas, mas sem sair do propósito que era bebês e crianças, né? E mães. E me conta, que agora o que você está fazendo Ah, hoje que engrenou nisso? bastante, então vocês me cortem. Então, o que aconteceu? Em 2008, então, como eu falei, meu ex-marido é pediatra, ele tinha consultório, então por isso que eu tinha muito essa coisa de que, pô, tem que aproveitar, ele é pediatra, tem criança, podia me indicar. Assim, em 2007, eu tive meu filho, o segundo filho, e ele teve uma doença muito rara, que afetou a parte neurológica dele, então as coisas não são por acaso, eu na CD e Uau! lógicas, né? E aí eu decidi, eu não estava dando conta de cuidar dele, do filho mais velho, que já tinha 4 anos, e consultório e ACD. Como eu amava muito a ACD e o consultório era um consultório da família dele, do meu ex-marido, então, assim, qualquer momento eu poderia voltar. E a ACD, se eu saísse, eu não, né, eu teria que pedir demissão. E a ACD era meio período, eu falei, eu vou continuar na ACD, outro meio período eu cuido dele, porque ele ia ter que fazer muitas físio, fazer várias coisas. E aí eu decidi, então, parar o consultório, porque não era muito minha praia, então eu parei. E aí, em 2008, um dia bateram lá na porta do consultório do meu ex-marido uma equipe de produção que iam fazer um programa de TV, que na época chamava Doces Sonhos, no Discovery Home and Health, e que eles iam precisavam de crianças e bebês que não dormiam bem. Se ele tinha, eles pegaram ele num caderno de convênio. Uhum. Uma equipe tinha alguma questão com um convênio e aí eles foram atrás dele, foram Achar um médico que trabalhava assim, com criancinhas, com uma especificidade e chegaram o nome dele. chegaram o nome dele e perguntaram se ele conhecia. Ele falou que ele ia ajudar, mas e ele perguntou do que se tratava o programa. Ele falou: é tipo um super nanny, vai ter Uhum. uma área específica, né, da educação ou da área das humanas tal. E aí a gente vai fazer tipo um super nanny. Era patrocinado pela Johnson, que ia lançar na época um shampoo que chamava Hora do. Super Nanny era um programa de babá, né? Então a Super Nanny era uma super babá e ela ia nas casas e fazia orientações, alguma coisa assim. Exato. Preciso explicar para o Rafa, né? Não, eu pensei, eu não sei exatamente as pessoas que estão assistindo, então eu entendi o Super Nanny, mas eu fiquei pensando, será que todo mundo entende? Mas realmente o Rafael vai ter que entender. O Super Nani era uma educadora que fazia de conta que era uma babá e ela colocava limites, né? Meio que uma orientação parental Big Ao Brother. vivo, né, com o programa gravado. E aí eles queriam fazer algo semelhante que tinha a ver com o sono das crianças. Isso, isso. E aí ele comentou que eu era psicóloga, se de repente estavam fazendo testes para, né? E eles falaram, então, a gente tem interesse sim. E aí eu fui fazer o teste e passei. Então, Uau! Mais uma vez você foi fazer o teste sem expectativas e saiu bonita na fita. fui bem na fita, né? E aí eu fiz esse programa em 2008, foram 2 episódios, mas eram 2 episódios aqui no Brasil e tinha uma pessoa da América Latina que também rodou alguns episódios, mas a questão é que ele ficou num reprise por anos, né? Por anos. Uhum. 2008, lançou o programa final de 2008, e aí, nessa época que foi o boom do Facebook, eu estava no Facebook, né? Eu tinha feito um perfil no Facebook, e aí as pessoas começaram a me achar
no Facebook por conta do programa, porque eles digitavam o meu nome, e aí aparecia lá meu nome e falavam, você trabalha com sono, você pode me atender? Porque deu certo. Olha, O programa foi bem visto, teve uma boa repercussão, né? Então, em 2010 ainda estava. E nisso eu fiquei meio que cuidando do meu filho. Então, eu deixei meio em stand-by essa história. Eu fiz o programa, deu certo, foi ótimo e era uma experiência de vida e acabou, né? E aí, em 2010, mais ou menos, começaram a me procurar. E aí eu falei, por que não, né? Vamos começar a trabalhar, né? Vou. E aí eu comecei meio aleatório, eu ia na casa explicar como é que tinha que fazer o processo, né? Um processo comportamental do sono, né? Então, são bebês e crianças que ficaram dependentes de hábitos de sono e toda vez que acabam tendo despertares, eles ficam precisando de ajuda para voltar a dormir. Então, precisa de todo um caminho consistente, coerente. Tem uma metodologia, então eu fui estudar. Não tinha aqui no Brasil, eram poucas pessoas que falavam sobre isso, tinha uma bibliografia, não tinham profissionais, em 2010 isso, né? Então, interessante. eu fui estudar e eu fui enfiar minha cara. O pessoal me você pode me atender? Posso. Onde você mora? Tô indo aí. Aí eu ia, sentava na sala, Você fazia um atendimento domiciliar para poder fazer análise do cenário. eu queria bebês, né? Então eu fui ver os bebês. Só que daí eu fui construindo, daí eu fui conhecendo profissionais, fui me especializando fora do Brasil, né? Eram profissionais fora. Eu fui moldando a partir da experiência, então não tinha nada pronto, não tinha, né? Você tem que fazer isso, isso, isso. Não, eu fui construindo com experiência, e fui criando a minha forma de atender. E aí, em 2010, isso começou em 2010, então quando foi em 2011, final de 2010, eu fiz um site. Eu falei, sabe uma coisa? Fazer um site. Vai se chamar Hora de Nanar. Eu chamava de aconselhamento psicológico domiciliar. Tipo, eu inventei, porque não tinha nome, entendeu? Aí eu comecei a atender, fiz cartõezinhos, fiz o site. Daí o site começou a bombar, as pessoas me ligavam. E aí eu falava, meu Deus, mas como é que eu vou conseguir nas casas das pessoas? Aí eu comecei a fazer por Skype. Então, naquela época, eu comecei a fazer pelo Skype. E aí eu comecei a profissionalizar isso, não ser uma coisa amadora. Né? Skype era uma plataforma, uma forma de tecnologia de comunicação digital que hoje está super popular, todo mundo tem as câmeras e os vídeos nos seus celulares, mas o Skype é o precursor disso tudo, não é isso? Sabe, não tinha WhatsApp, eu falava por telefone, eu mandava SMS, porque eu tinha todo esse suporte de atender e ficar dando suporte. Olha, então você me conta como foi, me conta como é que está evoluindo. Então as pessoas tinham livre acesso, né? E aí eu fui realmente profissionalizando o trabalho. E aí, quando foi em 2000, isso em paralelo à CD. Eu ficava na CD e à tarde eu fazia esse trabalho. No começo não tinha tanta demanda, mas começou. Você tem uma ideia, no primeiro ano eu atendi 60 famílias. Eu não estava acreditando, Uau. né? Então eu falava, nossa, mas é muito, né? Mas assim, por enquanto a CD era o meu trabalho. E quando foi em 2015, aí eu pedi demissão na CD e fiquei só com a. Daí eu chamei de consultoria do sono, daí eu já estava com uma formatação profissional, então já tinha anamnese, tinha todo um trabalho. Um roteiro, um passo a passo para que você foi desenvolvendo, fazendo. Não, eu tenho uma equipe que me ajuda hoje. Eu tenho uma assistente que cuida da parte administrativa, eu tenho uma pessoa que cuida da minha mídia. Então as coisas foram crescendo. E eu fui abrindo braços, assim, porque eu sempre gostei muito de ter todo o controle. Mas eu comecei a ver que eu não ia dar conta, e aí eu fui delegando. Me especializei na parte do sono, fiz neuropsicologia nesse período da ACD, então eu fui me aperfeiçoando, mas o que eu aprendi mesmo foi na marra, foi na prática. Sim, mas só deixa eu reforçar, foi na prática, mas o estudar, o buscar os profissionais no exterior, as especializações, então assim, aquela experiência de, agora você até falou, a PUC foi uma virada, abriu um portal na minha vida de ser estudante, você virou uma estudante para sempre. Né? Então, não é que você estava inventando na prática, o que você estava tateando, experimentando, era sim o pioneirismo, né? Mais subsidiado.
Sim, sim, foi um pioneirismo mesmo, porque não tinha esse trabalho específico, né, de alguém específico que só trabalha com isso e que tem esse tema como, né, a bandeira. E aí eu me apaixonei também, porque é bem pragmático o meu trabalho. Você tem um problema, vamos pensar juntos num caminho e a gente vai chegar numa solução, né? É, claro que não é linear, então tem todo o emocional da família envolvido, tem todo um cuidado com esse bebê, com essa criança. Então, quando eu chego nesse ponto de um trabalho mais estruturado, eu olho para trás e falo: tudo serviu para eu chegar aqui, tudo. Né? Então, assim, mesmo lá na Hebraica, que eu trabalhava com criança, eu fazia gincana, eu fazia atividades, eu uso isso até hoje. Eu crio tudo Uhum, para as crianças, eu atendo criança até 10 anos de idade, eu faço tudo lúdico, né? Eu crio todo um enredo, os combinados do sono, eu crio o jogo do sono, então eu faço de uma forma que as mães falam: Débora, onde você acha essa criatividade? Eu falei: olha, eu, eu me desenvolvi nessa criatividade, porque desde os 12 anos eu estou com as crianças, né? aham. 6 anos eu estava criando jogos para as crianças, eu estava brincando com as crianças. Então, né, depois eu tive filhos, né? Hoje eu tenho 3 filhos. Né? Então, Quantos anos eu têm seus filhos? 23, 19 e a minha filha vai fazer 15. Maravilha, maravilha. Então agora eles não são mais crianças que não dormem e não são mais bebês. Você pensa os bebês vão seguir com você? Como é que você está vendo para frente? Eu não estou querendo correr e antecipar, mas me ocorreu essa pergunta, porque você foi dizendo assim, veja, a gente entrou na faculdade em 94, e aí você falou que em 2004 você sai da Hebraica. Aí você ficou 10, praticamente 11 anos na CD. Então eu me fiz essa conta aqui rápida. 10 nisso, 11 naquilo, mais 10 naquilo, né? Como é que você está olhando para o tempo? Se é que eu estou É, atravessando aqui no meu raciocínio. não, não. Foram 11 anos de hebraica, 11 anos de ACD, e em 2011 eu fiz o site. Olha, e agora você disse, em 2015 eu pedi demissão, então agora estamos em 2026, você está há 11 anos nesse novo processo, olha só. Nossa 11 conversa trouxe esse marco cíclico. Onde é que você espera estar daqui a 11 anos, então? Será que eu posso perguntar isso desse jeito? verdade, eu lembro que, como eu fui muito atrás, porque assim, tudo era muito novo, e eu lembro que eu fui buscar ajudas que não eram específicas, né? Porque, como eu falei, não tinha pós-graduação em sono infantil naquela época, né? Hoje até você acha coisas assim, né? Eu achei uma brasileira que morava no Canadá, que trabalhava ela era doula e ela trabalhava Uhum. numa escola de maternagem, não sei como é que eles davam o nome assim, então tinha tudo específico da maternidade, e uma das especificidades era o sono, e ela dava um curso online para brasileiros e tal, então eu fiz com ela, mas não tinha, era o mais específico que eu achei. Então eu fui buscando, por exemplo, eu fui fazer um trabalho de carreira mesmo, tipo uma coach, mas era psicóloga, que eu não posso falar coach, tá? Que meu filho fica muito bravo se eu falar que eu fui muito coach. Era uma psicóloga que trabalhava com carreira, e ela dizia assim: Débora, o teu trabalho é brilhante, maravilhoso, só que você não pode se tornar obsoleta. Porque assim, você atende, resolve o problema e acabou, eu nunca mais vou te ver. Então, né, você resolve, né? Mas aí eu fui vendo que, na verdade, as crianças crescem, vão surgindo novas demandas, né? As famílias criam uma relação de muita confiança nesse trabalho. Então, com filho não tem jogo ganho. Dormiu hoje, amanhã pode estar acordando de novo, tem outras questões emocionais. Então, Adorei essa frase. mas o que, que aconteceu? Eu fui conquistando os pediatras. Então, as mães iam na consulta e diziam: meu filho não dorme. Daí voltavam na consulta dizendo: meu filho dorme. Eu falei: não, o que aconteceu? E aí foram pegando meus fundamentos. Então, hoje eu tenho muita Uma indicação rede. de pediatras, de neurologistas, o boca a boca. E eu tenho muitas famílias que voltam, porque vão ter o segundo filho. Mas eu sempre fiquei naquela coisa: ó, você não pode se tornar obsoleta, né? E aí eu fui pensando: bom, eu amo esse tema, não quero sair desse tema, daqui a 11 anos eu me vejo nesse tema,
Mas eu fui pensando que braços que eu posso ir desenvolvendo dentro do tema. Então, em 2020, eu lancei meu livro, Hora de Nanar, Olha, que legal. quarto filho. Então, eu dizia, não, então, que isso fique para a eternidade, esse meu legado. Então, é um livro que conta da minha trajetória, me conta dos casos, então, é bem prático o livro. Há uns 2 anos atrás, eu comecei a criar vídeos online. Então, eu tenho guias do sono, que são vídeos que eu desenvolvi de todas as faixas etárias, de 0 a 3 anos de idade. O último que eu fiz é de famílias que querem tirar a chupeta dos filhos, então fazer né, tem todo as orientações, então também são vídeos que eu conto da experiência, é bem prático, eu realmente tenho esse pragmatismo assim de você tem uma problemática, então vamos pensar num caminho de solução. Então eu tenho, então a minha ideia é que eu possa desenvolver outras guias. Eu tenho outras ideias em cima disso. Eu tô com um projeto de desenvolver guia do sono dos neurodivergentes, de Uau, divergentes. Tem uma cachorra latina aqui. que bom. Eu comecei a atender crianças. Eu abri essa opção e começaram a aparecer. Eu pensei que eu ia atender mais TEA, autismo, né? Mas começou a aparecer muito síndrome de Down. Então, quem sabe tem algum guia do sono específico. Eu vou ter que pegar a minha filha de 4 patas. Peraí. Ó. Ai, ai. Quer colo? Ah, parece chihuahua, mas não é chihuahua. Ah, é Pelo longo. chihuahua. É. Ah, de pelo longo, por isso que eu vi rapidinho. Sei educar bebês, mas cachorro é mimada. Quer colo? Entendi, legal. É, Se quer colo, você dá colo. quer colo é igual. Criança, eu falaria, agora espera, a mamãe tá ocupada. Tá, boa. Então, eu tenho essa. E assim, eu tenho tido muitas demandas de curso para. E aí, pegando a tua questão, né? O que eu espero daqui a 11 anos? Eu quero estar formando outras pessoas. Vou ter 60? Eu acho que é o caminho, né? Da gente. Você Né? falou a palavra do legado, né? Eu acho que é um pouco isso, né? A gente está num momento, nossa geração é a geração que está aqui no auge dos 50, né? Umas um pouquinho mais, umas um pouquinho menos, acho que olhando para a nossa turma. Mas é isso, é um momento onde a gente consegue olhar para trás e ver coisas que já aconteceram, que foram feitas ou mudadas, e a gente olha para frente e tem essa perspectiva. Acho que o legado e as próximas gerações uma ideia bem legal. Eu sinto parecido. Mas tem muita demanda, né? É uma demanda. Esse trabalho ele só existe nessa realidade que a gente tem de parentalidade. Porque antigamente as pessoas tinham muitos filhos. Então, quando elas tinham muitos filhos, elas não tinham como resolver tudo por eles, né? Então, você tem um de 10 anos, um de 9 anos, um de 8 anos, um de 3 anos, um de 2 anos. É assim, tá limpo, trocado, alimentado, vai dormir. Não tem como ficar ninando 10 filhos, pondo na cama 10 filhos. Então, existe um público muito específico hoje em dia, assim, de muitas dúvidas, né? Muita informação e pouco acolhimento, muitas informações contraditórias nesse tema do sono. Então, as pessoas têm buscado profissionais que são pessoas... E hoje em dia tem muita gente nessa área. Então, assim, deu um boom essa área. Então, se antes teve um pioneirismo, agora, qualquer esquina você acha alguém. E às vezes é uma mãe que teve problema com o filho e desenvolveu lá uma consultoria. Você não precisa ser psicólogo para fazer isso, né? Tem muita gente competente, muita gente da área, mas tem gente... E dá certo, tá? Não é que não dá certo. Mas foi meio que atirar para tudo quanto é lado, assim. Então, agora, talvez vai começar a ter uma demanda de formação mesmo nisso, então vai abrir esse campo para quem sabe lá na frente eu desenvolvo. Débora, eu acredito muito que, sim, o cenário é outro, concordo com você, que as pessoas estão tendo menos filhos, só que acredito que o desenvolvimento hoje do mundo também está levando que as pessoas fiquem com menos sono também, né? Com vontade de menos dormir para aproveitar telas, por exemplo.
né, que Isso. não tinha telas, né? Isso. E a demanda, as mães antes também ficavam muito mais em casa, né? Tinha um aporte familiar diferente. Hoje temos essa possibilidade das mulheres também trabalharem. Então eu acredito que cada vez mais isso vai ser incrível, o seu trabalho. Isso do passado, elas não tinham medo de errar. Elas não tinham medo. Elas viviam a maternidade, né, com os recursos que elas tinham, né, com a rede de apoio que elas tinham. Então, os mais velhos, eles tinham mais experiência, então eles passavam a experiência. Hoje, o mais velho, ele é visto como você não sabe de nada. Agora, é uma nova geração. Então, a gente joga fora coisas muito valiosas. Então, eu pego crianças mais velhas também, não só bebês. Meu carro-chefe são mais bebês, mas eu pego crianças de 3, 4 anos, que é assim, a criança toma 6 mamadeiras na madrugada, ela vai para a cama dos pais e passa a noite inteira lá chutando os pais de um lado para o outro. E aí eu vou vendo que, assim, na época dos nossos avós, uma criança que aparecia lá e queria mamadeira ou queria deitar na cama, levava uma chinelada. Vai dormir, moleque, né? E aí, isso era uma realidade que a gente foi vendo que não funcionava em termos de educação. Ele não ia levantar com medo de apanhar. Mas se ele puder sair pela janela e driblar da consequência da palmada, ele faria isso. Então a gente foi vendo que não funcionava em termos. Funciona no imediato, mas não funcionava enquanto educação. Aí a gente vai para 2026. A criança chega, ela é recebida com o tapete vermelho na cama, ela toma 6 mamadeiras. Então a gente vai do autoritarismo, da agressividade para a permissividade. Então, a gente vai de um extremo para o outro. Então, o meu trabalho é o caminho do meio. É limite com acolhimento, é gentileza com firmeza, né? É regras com afeto. Então, só que ele é muito mais trabalhoso, muito mais trabalhoso. Porque a palmada resolve e pôr na cama resolve o cansaço. Mas Mas é o que você falou, é trabalhoso porque ele é sutil, a gente precisa, e isso é uma coisa que pergunta-se muito para o psicólogo, né? O que eu faço agora? Por mais pragmatismo que você possa usar, você precisa ter uma análise dos contextos, ou como eu chamaria também, behavioristicamente, né? Só que você falou da psicanálise, vou botar outro nome na sopa aqui, a análise funcional das relações comportamentais, de todas essas contingências. E aí as pessoas acham que o psicólogo está vendo mágica, né? E você fala, não, olha, eu aprendi a analisar alguns aspectos que eu não te explico em 5 minutos, né? E mesmo se eu tentasse fazer isso em 5 minutos, o desenvolver essa metodologia, né, e dominar como gerenciar essa sutileza. E esse é o processo da educação da vida, né? Eu vou dizer assim, né? O vivenciado. E é muito lindo de ver, porque quando a gente abre essa possibilidade de que tem uma outra forma de educar, de acolher, isso abre campo para outras áreas da vida daquela criança, daquela família. Então, por isso que as pessoas continuam me procurando depois, porque elas vão tendo outras demandas. Eu atendo especificamente o sono, mas sempre eles voltam dizendo, ó, agora tem a ver com sono, Débora, porque eles sabem que eu só atendo sono. Mas Mas tem olha, desdobramentos, né? Você é como uma consultora, uma assessora, uma pessoa de referência para eles terem diálogos, né? não, é maravilhoso. Assim, eu tô né, esse tempo todo, mas é uma coisa que me traz muita realização. Assim, eu sou muito feliz nessa escolha. Então, quando falam, nossa, você já tem 50 anos, eu falo, não, agora que eu estou curtindo, né, todo esse percurso, né? Então, acho que é isso que a gente perde colágeno, mas a gente ganha muita maturidade, né? Assim, de fazer as junções e falar, nossa, tudo fez sentido. Então, tinha épocas que eu falava, meu Deus, mas o que eu ainda estou fazendo aqui, né? Porque chegou uma hora que a CD já não, né? Eu sempre amei, mas já não tinha mais aquele brilho, a Hebraica também. E aí eu falava, mas por que eu ainda estou aqui? O que eu estou fazendo? Não, isso teve um propósito. Então, assim, aquilo vai fazer, né? Ela faz parte da sopa de letrinhas ali. Então, agora eu estou Aham, degustando a sopa, sabe? Com que calmaria, com delícia. tranquilidade, entendeu? Olha, só porque ele falou a sopa, eu ainda emendei. Que delícia ouvir a sua história.
ver todos esses insights, né? Então, acho que a gente está aqui, como a gente falou lá no começo, a minha curiosidade de saber como é que desdobrou a história de pessoas com quem eu convivi, algumas convivia muito, outras menos, né, dentro do período da faculdade. E eu estou, assim, muito feliz com as experiências, com as trocas que a gente já teve, como a que você está contando, e outras. E o Rafa também, né? Ele foi aí um baita parceiro impulsionador, dizendo, mas e aí, né? Como é que as coisas acontecem? Ô Débora, você vê as pessoas que estão procurando psicologia hoje, tendo perspectivas, né? A gente falou isso com a Gabi no primeiro encontro, sobre por que a psicologia hoje tem uma abertura diferente do que nossa época. Você concorda? Como é que você vê isso? Sei lá, não quero que você concorde, mas qual é a tua visão? Eu concordo porque, assim, quando eu quis prestar faculdade de psicologia, eu lembro até que meu irmão falou, mas você vai passar fome, né? Você sabe, né? Porque na época, psicologia era muito assim, terapia, era muito para pouca, né? Mesmo quem fazia não contava, né? Assim, porque não era bem visto, né? Essa coisa do emocional, você não ter um controle emocional. Mas daí, Lady Murphy, minha sobrinha, vai prestar psicologia, tá? A filha dele. Mas realmente, assim, eu entendo esse raciocínio, mas hoje eu vejo que tem uma. Principalmente pós-pandemia também, antes já tinha, mas pós-pandemia deu um boom, né? Assim, as pessoas ficaram sem agendas até. Mas essa valorização da vida psíquica, do emocional, então isso. Os próprios médicos estão validando isso. Quanto o emocional ajuda no tratamento, ajuda na cura, nas organizações, né? A Lu falou muito bem isso, quanto que, né, o emocional, né, do rendimento do profissional. Então, agora, a psicologia, ela não só abriu esse campo para terapia como visto com bons olhos, né? Hoje as pessoas falam, ó, não me manda nudes, me manda a sua caixa de remédio e a sua analista, né? A sua terapeuta, né? Por quê? Porque agora se valoriza, né? As pessoas falam, hoje em dia tem uma frase clichê, ó, tô com a terapia em dia. Olha que bonito que ficou agora. Antes as pessoas escondiam que faziam terapia. Não, eu tô, né? Minha terapia está em dia. Então, agora se criou essa prioridade de se cuidar do emocional. Então, abriu um campo enorme em todas as áreas. Organizacional, hospitalar, clínica, institucional. Então, eu vejo que realmente é uma profissão que hoje, quando a pessoa fala, vou fazer psicologia, principalmente homens, né, Rafael? Não sei, na minha época era assim, um homem que vai ser chefe de família, olha o machismo, né? Um homem que vai ser chefe de família, ele vai escolher ser psicólogo? Não, vai fazer Mas café com leite para fazer, né? Pois é, tem. Né, na faculdade, né? O meu filho faz medicina, tem muito mais mulher. Então, assim, mudou muito, né? Muito mais mulher. Acho que é 70% mulheres e 30% homens na medicina. Nossa. Né? E olha que interessante. E eu acredito também que vem com a ideia da longevidade, né? As pessoas estão ficando mais longevas. E a gente sabe que a atividade física, a saúde mental, né? A saúde corporal de uma forma de alimentação e o sono muito regular, muito bem, as pessoas vão ser mais longevas, né? Então, trabalho na sua área vai. Agora, outro ponto que eu também vejo é a questão da neurodiversidade, da questão da inclusão. Então, abriu muito campo. Minha sobrinha mesmo, ela quer fazer psicologia porque ela quer trabalhar com autistas. Mas quem fala há 30 anos atrás, né? Sim. Então, tem muito campo e muita valorização agora nesse trabalho do profissional da área da psicologia. Então, eu realmente. Ainda bem que eu insisti em fazer mesmo naquela época, porque também estou colhendo os frutos, mas tem muito ainda a crescer, tá? Porque em terra de chat GPT, a gente vai precisar de muita humanidade. Adorei essa frase. E, inclusive, quero até já fazer mais uma pergunta. O seu livro, gostaria depois que você deixasse a descrição, e mais algum material,
seja curso, seja filme, seja podcast, seja outros livros. O que você Uhum. mais indica dentro dessa área? Olha, bom, me sigam no Instagram, Hora de Nanar Oficial. Então, lá tem vários posts, vídeos, lives. Os meus guias do sono é na plataforma Eduz. Lá tem os guias do sono de zero. São vídeos curtos e falam muito especificamente de cada faixa etária nessa parte do sono. Então, claro, jogo sardinha para o meu livro. Mas, assim... tem muito conteúdo agora, hoje tem bastante conteúdo. Agora tem um livro que ele é geral da questão do sono. Porque eu falo de bebês e crianças, que é a minha praia, né? Mas, como você falou, né? A questão do sono, hoje em dia, é recente isso, os médicos perguntam se você dorme bem. Mas há poucos anos atrás não se perguntava do sono para os pacientes. Então, tem um livro que eu gosto muito que chama Por que Dormimos? É de um neurocientista. Então, vale a pena ler, que daí fala do sono em geral, da natureza do sono humano. E para quem gosta da parte de criança, tem o Ferber, tem o livro do Ferber, que fala da metodologia, né? Que é uma das metodologias que eu uso. Tem bastante... Tem uma colega... Gente, fugiu o nome dela. Aqueles gaps famosos. Não, calma que que ela Tá. fez um também sobre sono. A Renata Soifer. Tá bom. Sobre sono de crianças. Então, assim, tem bastante... tem livros... eu uso bastante o Winnicott, né, nesse trabalho com bebês. Então, não precisa ser especificamente sobre o sono, né? A gente entendendo o bebê e entendendo a questão dessa necessidade de dormir bem, porque não é opção. Não é assim, agora é tão legal, tem tanta coisa para fazer, então eu vou deixar de dormir para viver a vida. Não, você vai perder a vida se você não dormir, né? Não é uma opção. Olha, muito legal, você falou da Renata também, e também tenho essa curiosidade, também não conheço a trajetória dela, quem sabe ela venha conversar com a gente também no outro momento. Tem um livro de sono, e é isso, assim, eu estou muito feliz com a escolha que eu fiz, né, como eu falei para vocês. Então, quando alguém chega para mim e fala que quer ser psicólogo, eu abraço, falo, estamos precisando de humanidade. Então, essa coisa do olhar, olho no olho, essa coisa da escuta, né? Hoje a gente pega no YouTube e coloca na velocidade 2 as coisas. A gente não está com mais paciência de ouvir o outro, a gente está com paciência de olhar para o outro, a gente olha para baixo. Eu não sei, daqui 1000 anos a gente vai ter um calombo aqui vai ser um outro ser humano aqui, porque a gente olha para baixo. A gente abaixou. Então, eu acho que vai precisar de muitos psicólogos. Você sabe que você falou uma coisa interessante do sono, né? Então, eu trabalho no cenário do esporte e aí isso também tem sido falado mais do que antigamente. E hoje mesmo, eu conversando com uma pessoa, eu contava que, em certa ocasião, fiz uma palestra e fiz essa pergunta para as pessoas, a plateia era de atletas ou ex-atletas, e aí eu perguntei assim, qual a coisa que se indica, uma coisa importante, muito útil para dormir? As pessoas diziam o nome de remédios, de hormônios, ou eventualmente álcool, né? Então deram todos esses exemplos e eu disse assim, olha, eu vou falar sobre o viés de uma psicóloga, né? Eu não sei se eu posso falar da psicologia, mas da minha psicologia. A melhor coisa para dormir chama consciência limpa. Sim. Porque, e aí, óbvio, não estou falando das crianças pequenas, dos bebês, né? Mas a consciência limpa, aqui eu aproveitei o ganchinho do tema. Porque quando a gente põe a cabeça no travesseiro, é o momento em que o mundo para. E aí as ruminações mentais, a angústia, tudo isso vem muito evidente. Então, quando a gente tem essa conversa interna, essa preparação para dormir e lida com isso, a gente consegue pegar no sono. Eu vou simplificar aqui os processos. E é por isso que eu chamei de consciência limpa, porque quando a gente fica brigando com o que a gente fez ou deixou de fazer, com o que vai acontecer, o que deveria ter acontecido, a gente está no nível de agitação, né, e espanta o sono, simplificando, né. Então, é a minha palhinha aqui, dialogando com você, adorei,
Amei. Sobre as questões do sono, mas eu vou devolver para o Rafa fechar, para você fechar, porque senão eu vou me empolgando também, eu tenho que me segurar. Nossa, muito obrigado, viu, Débora? Adorei mesmo. É um assunto muito legal. Eu estou escolhendo hoje a psicologia aos 40 anos de idade e eu tenho a cada vez mais certeza que é isso mesmo. É essa transição que eu quero fazer, porque ela fala de gente e eu gosto de gente. E o mundo está precisando, né, de gente, de humanidade. Então não vai ter tanta, né, essa questão de não ter trabalho para todo mundo. Vai ter muito trabalho. Muito trabalho. Os médicos estão valorizando. Antigamente não se valorizava tanto, né? Essa coisa do médico indicar terapia. Hoje, meu filho está fazendo medicina, ele está pensando em ir para oncologia. E ele fala, vou precisar muito dessa parte emocional. Então, ver um jovem falando isso hoje em dia é importante, né? São novos olhares, né? Olha, não sei se você quer fazer algum último complemento, eu vou fechar o meu microfone agradecendo, né? Vocês falaram de gente, o Rafa falou da escolha dele, e aí eu vou aproveitar e de novo fazer agradecimento para o Rafa, que é um gentleman, porque sempre foi uma pessoa assim muito amistosa, muito que fez as pessoas próximas estarem bem, né? Então, eu acho que quando ele fala, estou fazendo essa escolha agora, eu, que o conheço há 20 anos, diria, ele vem vivendo isso, talvez não formalmente, dentro do enquadramento acadêmico e profissional, mas ele tem uma sensibilidade única, então agradeço aqui. E a Débora, óbvio, não vou repetir aqui, o agradecimento foi super top, e acho que a gente segue aí para novas descobertas de novas pessoas e também para ir agora acompanhando aí a sequência do que desdobra dos próximos tantos anos aí da Débora. Obrigado demais, foi uma conversa super gostosa hoje.